Conjunção do Sol com Saturno ou Saturno com o Sol. Primeiro, o que é uma conjunção? Uma conjunção é quando você tem dois planetas juntos numa mesma casa, numa orbe bem próxima, né? Então vamos supor que você tem o Sol a 25 graus. E aí você tem Saturno a 27, ou 26, ou 28, enfim, está perto. O que isso significa? Isso é considerado pela astrologia como uma conjunção. Primeiro a gente precisa entender o significado dos planetas. O que é o Sol? O Sol é aquilo que você fala para as pessoas. Ah, eu sou de Áries, eu sou de Touro. Isso é o Sol. Então o Sol tem a ver com seu poder, o Sol tem a ver com brilho pessoal, também tem a ver com autoestima, tem a ver com a sua alma. O Sol é meio que a sua identidade, a sua alma. E Saturno? Saturno é aquele planeta que todo mundo sabe que a palavra para Saturno é limitação, é atraso, é ansiedade, enfim. Tudo isso aí é Saturno. Então, quando Saturno e o Sol estão juntos, em conjunção no mapa, o que isso significa? Primeiro que o termo responsabilidade significa muito para essas pessoas. Por quê? Porque você imagina você ter Saturno junto com o seu Sol no seu mapa. Isso daí significa que você, a nível de poder pessoal, a nível de autoestima, a nível de ego, você tem ali uma certa opressão, uma certa limitação. Às vezes a pessoa que tem Saturno em conjunção com o Sol, ou Sol em conjunção com Saturno, ela pode sentir uma certa limitação do ego dela, normalmente manifestado até os 30, 35 anos. Ela sente ali que ela não tem muita liberdade de ser ela mesma, de ser aquela pessoa de repente positiva. Depende também do signo que você tem aí, obviamente, nessa conjunção, e também depende de qual casa. Mas em geral a conjunção do Sol com Saturno dá para a pessoa uma grande necessidade de dever com o assunto daquela casa. Então você precisa observar em qual casa que você tem essa conjunção. É na casa 3, tem a ver com comunicação, com os parentes, com o seu ambiente local, com habilidades. Então, na casa 10 tem a ver com a carreira, a reputação no mundo. Então ali você sente um certo dever, você sente que ali você tem uma certa responsabilidade, que ali você precisa trabalhar muito. Essa conjunção, em geral, com autodisciplina, ela leva satisfação pessoal, né? Normalmente manifestada aí na segunda parte da vida. Então Saturno pode limitar o ego dessa pessoa, pode limitar o poder da pessoa, o autoestima, sabe aquele brilho natural do Sol? Ele fica ali meio limitado. É importante, como eu já citei, olhar em qual é o signo. Vamos supor que esteja no elemento fogo. De repente, no fogo, a pessoa não sente tanto essa diminuição do ego, mas com certeza no signo da água, né, Câncer, Peixes, Escorpião, você pode sentir mais. Então, precisa observar também o signo e o resto do mapa. Saturno também em conjunção com o Sol. Em geral, a questão do pai, figura paterna ou autoridades é uma questão para a pessoa, né? Por quê? Porque Saturno representa a autoridade, o Sol também representa o pai, ou alguma dessas figuras. Então significa que tem uma certa influência psicológica desse pai ou figura paterna ou autoridades, né? No sentido de ser um disciplinador, no sentido de ser uma pessoa saturnina. Então, às vezes é um pai que é exigente, às vezes é um pai que cobrou, que deu estrutura, que disciplinou aquela filha, aquele filho, ou se estiver bem colocado aí, de repente, numa posição melhor, de repente ensinou a questão de o que significa responsabilidade, o que significa se cumprir uma coisa, né? O que significa o tempo. De repente a pessoa teve algum ensinamento nesse sentido. Mas, em geral, algumas pessoas, quando essa conjunção está difícil, está numa posição difícil, algumas pessoas com essa conjunção ficam abaladas na autoestima, no ego. São pessoas que, às vezes, têm um certo complexo de inferioridade. Não são todas. Ou, então, isso se manifesta, provavelmente, na infância, naquela primeira parte da vida da pessoa. Em geral, dá muita seriedade
Algumas pessoas também, tipo, têm o cotidiano delas com pouca confiança, ou agem de maneira errada, sabe? Tipo, acha que está fazendo uma coisa certa e aí não está. Então pode ser que dê, né, desculpa, algum tipo de confusão nesse sentido. Não são todas as pessoas, mas essa conjunção, o Sol com Saturno, quando a pessoa ela vence, quando ela entende que ela precisa trabalhar duro. Aliás, essa é uma conjunção de trabalho duro, é uma palavra para isso. Saturno representa trabalho, Saturno é uma máquina. E o Sol é nosso poder, né? Então, é uma conjunção que, se a pessoa trabalha, ela pode sim ser uma pessoa que tenha realizações na vida dela. Também, às vezes, algumas pessoas com essa conjunção se tornam meio que serventes do governo. Pessoas como aqui no Brasil, seria funcionário público, coisas nesse sentido assim. Pode ser também uma posição. Como eu já citei, a questão da autoestima é uma área que precisa ser trabalhada. Normalmente, quando está num signo aí ou numa casa, mais difícil. E também a pessoa precisa entender que essa conjunção, em geral, a pessoa ela sente que ela tem que trabalhar muito, que ela tem trabalho duro e, em geral, a pessoa, quem tem essa conjunção, quando ganha alguma coisa na vida ou atinge alguma coisa nessa vida, em geral, ela mereceu aquilo, porque ela lutou tanto, ela venceu tantos obstáculos, ela teve que lidar com Saturno ali em cima dela, né, em cima do desejo dela, da escolha dela, do poder dela de ação, limitando ela, desde pequena. Então ela, quando consegue vencer essas coisas, seja lá em qual casa que for, seja lá sobre qual assunto a pessoa tem algum tipo de vitória, ela realmente mereceu aquilo. Não veio fácil para ela, porque Saturno estava ali parado falando, me mostre. Né? Mostra para mim que você é capaz. Também tem a ver essa conjunção com capacidade, como eu já citei aqui, a questão aí da pessoa se sentir inferior ou coisas nesse sentido. Então isso também é uma estrutura. E por fim, essa conjunção tem a ver também com a pessoa conhecer o limite dela. Porque muitas vezes, né, o Sol ele quer atingir alguma coisa, mas quando ele está com Saturno, ele fala, aqui você tem um limite. Quer passar por cima disso? Eu preciso de tempo. Prove para mim que você é capaz, prove para mim que você é maduro, porque Saturno tem a ver com maturidade, né, aquele velhinho. E normalmente as pessoas conseguindo vencer isso, essa questão do certo, o que é errado, questão também com autoridade, tá? Algumas pessoas têm grandes questões aí com autoridade, que Saturno representa isso. Disciplina, e basicamente é isso, nessa conjunção. Se você gostou, curte o canal.